Boa noite, amados irmãos. Vamos fazer a nossa prece a Jesus por estarmos juntos, encarnados, desencarnados, que Jesus nos auxilia, e nos traz a esses encontros. Somos trazidos pelos nossos benfeitores, pela permissão de Jesus, Estamos aqui para estudar, para refletir nas lições da noite, para que possamos caminhar cada dia melhor aqui na Terra, buscando harmonia, paz, compreensão, Então, nesse momento, vamos conversar com Jesus. Vamos sentir Jesus junto conosco. Não vamos analisar Jesus à distância de nós, mas dentro de cada um de nós que estamos aqui. Tanto no corpo físico como fora do corpo físico, temos muitos irmãos que estão sentindo a presença de Jesus. E podemos falar com Ele, dizer da nossa necessidade, agradecer por aqui estarmos, no corpo físico, aqui na Terra, sendo recebidos por esses corações bondosos que diuturnamente estão nos ajudando na nossa caminhada, para que possamos crescer em conhecimento, crescer e se esclarecer diante do Evangelho de Jesus. Senhor Jesus, te agradecemos por tudo que temos, pelo corpo físico, pelo nosso planeta Terra, essa escola bendita que nos ajuda a caminhar, pelas nossas famílias, por tudo que temos, Jesus. Estamos a te agradecer e a te pedir, ajude-nos a sermos úteis diante das necessidades de cada um de nós. Ampara-nos o entendimento, para que saiamos daqui, grafando as lições da noite e dizer-te, Jesus, obrigado pela sua presença conosco. Que assim seja. Nós vamos estudar uma lição do livro Estude e Viva, a de número 8, e ela nos traz o título Companheiros Francos. Companheiros Francos. E o tema que engloba todo esse nosso estudo hoje, ele está dizendo aqui que é companheiros leais, diretrizes construtivas, em direção da felicidade, obrigações para com os outros, saber ouvir a verdade, sinceridade e maledicência. Então, são os temas do nosso estudo, que com o passar da leitura, nós vamos conseguir refletir nesses temas aqui, que vai nos trazer o nosso estudo da noite. E ele diz assim: companheiros francos. Na estrada, aliás, na esfera do sentimento, somos habitualmente defrontados por certa classe de amigos que são sempre dos mais preciosos e aos quais nem sempre sabemos atribuir o justo valor. Veja bem, como essa lição já nos faz refletir nas nossas amizades, nos companheiros que temos diante da vida, encarnado, desencarnado, que muitas vezes o desencarnado a gente diz assim que é o nosso o obsessor, e não é o nosso instrutor, podemos ter certeza, porque se a gente conseguir ajudá-los, eles serão os nossos companheiros. A partir do esclarecimento, juntos nós estamos participando de uma tarefa de grande conhecimento e podemos ajudar-nos uns aos outros. Então, veja bem, nós não valorizamos essas presenças nas nossas vidas. Não gostamos de
sentir a presença de alguém que está desencarnado pedindo socorro para a gente, me socorre, né? E não valorizamos muitas vezes também a presença de irmãos encarnados na nossa família, no trabalho, no grupo religioso, né? A gente ainda não aprendeu a dar esse valor justo, nos diz a lição. Aquele que nos dizem a verdade acerca das nossas necessidades de espírito. Veja bem, aqueles que nos dizem a verdade, eles estão trazendo para nós conhecimentos necessários para o nosso espírito. E muitas vezes somos convidados a refletir. E às vezes a gente não gosta, não valoriza esse companheiro que vem nos fazer refletir na nossa vida, em nós mesmos, né? Veja bem. E aí ele diz: invariavelmente categorizamos em alta conta as afeições de que nos assegurem conveniências de superfície. A gente não valoriza, fica só na superfície, não aprofunda o que ouvimos de um companheiro franco, que vem nos dar alerta para a gente cuidar da gente, ter condição de mudar a nossa vida, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E a gente às vezes deixa como na superfície, a gente não adentra, né? Mas o que o fulano me disse, eu tenho que pensar nisso, né? Se é bom, se não é bom, se é bom, acolhe e prossiga, se não é, tudo bem, né? Nos quadros do mundo, em toda a situação nossa aqui, né? Confiança naqueles que nos multipliquem as posses efêmeras e solidariedade aos que nos garantam maior apreço no grupo social. Em todos os lugares, né? A gente tem que raciocinar, porque somos convidados a buscar disciplinas que muitas vezes ainda não adquirimos por alguém que chega e é um companheiro franco. Olha, se cuide, mude, pense, reflita em você mesmo, e a gente não valoriza esses conselhos, né? Perfeitamente cabível a nossa gratidão, olha, perfeitamente cabível a nossa gratidão para com todos os benfeitores que nos enriquecem as oportunidades de progredir, de trabalhar na experiência comum. Como a gente agradece, né? Temos em nossos caminhos aquele que nos ajuda, um benfeitor que nos ajuda a arrumar um emprego, que gosta da gente, que faz tudo para ver a gente melhor, e a gente agradece no campo, né, comum, no campo material. Sejamos, porém, honestos conosco e reconheçamos que não nos é fácil aceitar o concurso dos companheiros cujas palavras francas e esclarecedora nos auxilia na supressão dos enganos que nos parasitam a existência, né? Então, muitas vezes agradecemos a Deus a presença daquele que nos ajuda em todos os campos da matéria, no campo comum, na estrada comum aqui na Terra. Mas muitas vezes aquele companheiro que chega e nos traz uma palavra franca, decidida, oportuna para nós, que nos esclarece, né? A gente não tem tanta gratidão, né? E esses irmãos, eles vêm nos trazer uma melhor visão da vida para que tenhamos resistência e não fiquemos paralisados nessa encarnação. Porque muitas vezes pensamos em o trabalho, na sociedade, eu preciso, né, para me sustentar. Mas aquele que chega e fala, olha, você está como um parasita nessa existência, a gente não gosta. Ah, mas como eu trabalho, eu tenho minha família, eu sou tão responsável, mas e o trabalho para a eternidade? Porque somos espíritos eternos, não vamos morrer. Então precisamos também qualificar, né, a nossa vida, qualificar o nosso pensamento, os nossos sentimentos, que vão nos ajudar a acordarmos na vida espiritual e termos condições de trabalhar,
de assistir, de progredir também, né? Se nos falam sem qualquer circunlóquio em torno dos perigos de que nos achamos ameaçados, se alguém fala dos perigos que estamos passando, né, na nossa vida, estamos ameaçados, à vista de nossas inexperiências ou de nossa invigilância, ainda mesmo quando enfeitem a frase com o arminho da bondade mais pura, né? Muitas vezes, muitos corações nos falam, benfeitores amigos, irmãos encarnados, também podemos ser benfeitores uns dos outros, que nos alerta, que nos ajuda a ser mais vigilante. Você está esquecendo de você mesmo, você é espírito eterno. Vamos deixar o corpo. O corpo é muito importante para o espírito. Então, devemos usar o nosso corpo trabalhando já o espiritual, o espírito que somos. E muitas vezes a gente não gosta dessas frases, né? Que são puras e necessárias para nós. Frequentemente, reagimos de maneira negativa. Eu, que tanto faço, que sou bom, que faço isso, faço aquilo, né? E eu tenho certeza que é no bem. A gente não gosta, vigie mais, cuidado com o que você está pensando, falando, sentindo, aonde a gente estiver, né? Então, veja bem, reagimos de maneira negativa, acusando-os de ingratos, de duros de corações. Se insistem, não raro, consideramo-lo obsediados. Está insistindo, falando várias vezes, cuidado, seja vigilante. Você pode, né, muitas vezes, como está prestes a ser ameaçado por um perigo do jeito que você está vivendo, a gente não consegue. E a pessoa insiste falando para nós e a gente diz, é obsessão do fulano, da fulana, que tanto insiste em falar comigo, né? Quando não permitimos que o mel da amizade se nos transtorne na alma em vinagre de aversão, exagerando-lhe os pequeninos defeitos, com absolutos esquecimentos das nobres qualidades de que são portadores. Então, muitas vezes, a gente ainda leva para esse lado, né, da aversão, do vinagre. A gente fica magoado com alguém que nos convida à renovação. E aí, a gente até começa a apresentar também os defeitos do outro. Quem é o fulano, a fulana para falar comigo? Também temos defeitos, todos temos, né? Mas temos que analisar aquele que vem nos acordar. Os benfeitores da vida, né? Que vem nos dizer, cuidado. Cuidado como você pensa, você atrai mais pensamentos negativos, irmãos que precisam de ajuda. E se nós estamos em sintonia com irmãos enfermos, nós precisamos nos preparar para ajudar, né? E aí muitas vezes a gente esquece de que aquela pessoa tem condições de nos orientar e a gente começa a dizer dos defeitos dele, esquecendo de que a gente precisa se melhorar. Tenhamos em consideração distinta os amigos incapazes de acalentar-nos desequilíbrios ou ilusões. Tenhamos em consideração distinta os amigos incapazes de acalentar-nos desequilíbrios ou ilusão. Jamais comentamos os disparates de misturá-los com os caluniadores. Tenhamos cuidado, né? Aquele conselho que a gente receber, que possamos analisar para que possamos seguir também mais vigilante na nossa vida. Os amigos positivos e generosos advertem e avisam com descrição e bondade.
Nós estamos estudando o Evangelho para nos modificarmos, né? Mas recebemos sugestões de amigos espirituais que a gente recebe em silêncio e muitas vezes a gente não segue o conselho e se dá mal, né? Ficamos perturbados, ficamos doentes, criamos aflições, porque a gente não vê naquele conselho o melhor para nós. Sempre que algo nos digam, sacudindo-nos a alma, aquela mensagem que sacode a gente, né? Tem que mudar, né? Ela vem com bondade, vem com generosidade, nos falar, às vezes, através de um amigo, um benfeitor, mas a gente acha que está certo, está correto e não ouve. E aí ele diz assim para nós: entretanto, em sintonia com a própria consciência, roguemos ao Senhor nos sustente a sinceridade e saibamos ouvi-los. Aí ele diz mais: evite os gracejos descaridosos. Quer dizer, que a gente possa, né, não usar da oportunidade com gracejos, com brincadeiras, descaridosamente com ninguém. Valorize os intervalos do trabalho. Na hora que estamos trabalhando, estamos dedicados, seja no campo material, no campo espiritual. Mas que a gente valorize o intervalo. Por exemplo, qual é o intervalo do nosso trabalho numa casa religiosa? Quando estamos em casa. Nós estamos nesse intervalo, né? Até que a gente venha para as reuniões, para os estudos, receber o tratamento, trabalhar, né? Então, esse é o intervalo, que a gente possa valorizar esse intervalo de trabalho, que a gente pense corretamente, que a gente fale com honestidade, seja sincero, né? Aonde a gente estiver, antes do trabalho, nesse intervalo. Observe o passado como um arquivo de experiência. Vamos observar o que nós já passamos, as dificuldades, mas com o arquivo da experiência. É uma experiência, é um aprendizado para todos nós, né? Esqueça os sinais menos dignos da criatura e dos fatos. Para a gente esquecer aquelas sinais de algum de nós que seja menos digno, para a gente não criticar, para a gente amar, né? Veja bem, sorria como resposta à dificuldade. Quando estivermos passando pela dificuldade, que a gente possa também sorrir, né, diante dela. Dissipe as nuvens da incompreensão com a indulgência nas palavras. Veja bem, dissipe as nuvens da incompreensão com a indulgência nas palavras. Veja bem, nós temos muito trabalho, né? Respeite invariavelmente a fé alheia. Muito importante. Sirva sem ostentar o serviço, sem querer se mostrar, né? Exibir o nosso trabalho. Intensifique o bem dissipando o alvoroço. Aqueles momentos de confusão, falas que às vezes não chega a nada, que a gente possa intensificar, né, o bem naqueles momentos diante das pessoas em que estamos reunidos. Melhore as opiniões no sentido edificante. Fuja às pequeninas manifestações de tirania disfarçada. Veja bem. Coloque acima das próprias necessidades aquilo que se faça necessário ao bem dos outros. E a gente ainda tem dificuldade, né? O bem para mim. Então, que a gente possa colocar acima das nossas próprias necessidades aquilo que se faça necessário ao bem dos outros. Reivindique como privilégio a si mesmo a responsabilidade que lhe compete. Veja bem, que a gente possa, né, colocar em primeiro lugar para nós
o privilégio dentro de nós, a responsabilidade que nos compete diante do trabalho, seja ele qual for. Ultime sem mais delonga a obrigação atrasada, que a gente possa tentar recuperar a nossa tarefa atrasada, e estamos bem atrasados, né? A gente vai estudando o Evangelho e a gente vai se conscientizando do nosso atraso aqui na Terra, como a gente muitas vezes em conversa, a gente vê, estaríamos bem melhor se a gente tivesse seguido o que Jesus veio nos trazer no campo do Espírito, né? Do crescimento, do conhecimento espiritual. Só pese toda promessa antes de articulá-la na boca. Que a gente possa, né, paralisar uma palavra que não é boa, antes da gente falar. Refletir do que vamos falar. Antes de sairmos da nossa boca, através do verbo. Corresponda, quanto possível, aos anseios dos que esperam pelo seu auxílio. Veja bem, corresponda, quanto possível, aos anseios dos que esperam por seu auxílio. Semelhantes ações funcionam quais preciosas, salvo-conduta, desentrançalhando os obstáculos em nossa caminhada para a felicidade maior, tirando, né, tantos emaranhados que a gente tem quando a gente pensa em fazer um trabalho do bem. Surge em nossas vidas muito atrapalho. Então, que a gente possa desembaraçar tudo isso, porque são obstáculos que chegam em nossa caminhada, mas que devemos nos revigorar, tirar esses atrapalhos para que a felicidade maior reine em nossas vidas, né? E do Evangelho também trouxemos uma lição muito preciosa, muito educativa para todos nós, que todas as lições que lemos aqui, nós estamos buscando nos melhorar, nos conduzirmos dentro da nossa mediunidade, né? Porque todos somos médium, do livro Vinha de Luz do Evangelho. É uma recomendação de Paulo, né? Capítulo 2, versículo 21. O texto da lição é: purifiquemo-nos, que possamos purificar tudo que temos dentro de nós. E ele diz assim: da sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra. Veja bem, o que é o vaso? Nosso corpo, vaso físico. Seremos, né, vaso para a honra. Santificado e idôneo para o uso do Senhor, aonde Jesus, os nossos benfeitores, poderão usar a nossa mediunidade para o bem de todos, né? Tanto na palavra, porque estamos falando sempre, não só na casa espírita, a gente tem o trabalho específico, né? De fazermos o trabalho de verbalizar as comunicações, mas nós estamos nos comunicando sempre uns com os outros, em pensamento e verbal também. E aí ele diz: estaremos assim preparados para toda a boa obra. Veja bem, a necessidade que temos de qualificarmos o nosso corpo físico, o nosso vaso, aonde o Espírito habita, e ele progride através das nossas ações. Vamos santificar as nossas mãos, o nosso pensamento, os nossos sentimentos. Vamos estar preparados para ser usado pelos nossos benfeitores. A inspiração dos nossos amigos espirituais poderão estar transmitindo a nós
palavras consoladoras, sentimento que envolve, né, que traz paz para todos. Só quando quisermos nos purificarmos, estaremos assim prontos para ser usados na obra do bem aqui na terra. Aí Emmanuel nos diz: em cada dia de luta, é indispensável atentar para a utilização do vaso, de nossa possibilidade individual. Analisarmos o que estamos fazendo no nosso corpo físico, porque estamos no corpo físico, né? E o que estamos fazendo nesse vaso físico? Como usamos tudo que temos? Quantas faculdades temos no nosso corpo físico, né? Nós temos mão, ouvido, visão, boca, podemos verbalizar, podemos ouvir, né, mensagem e transformá-la em mensagens acolhedoras, boas, de esperança, de paz. O que a gente está fazendo nesse corpo físico? A gente está revoltado ou a gente está agradecido a Deus porque estamos aqui na terra com as condições que Deus, o nosso Pai, nos permite? Na terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda, o sono da indiferença. E é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus nesse particular. Então, se queremos ser trabalhador com Jesus, fazer o trabalho da grande obra que Ele nos ensinou, nós devemos analisar o que fazemos no corpo físico, porque ao chegarmos na vida espiritual, nós vamos ver o nosso filme, o que fizemos, o que deixamos de fazer, né? E aí, a gente muitas vezes vai ter logo um local de trabalhar. Como não também, né? Vai depender de nós. Então, os trabalhadores com Cristo devem analisar o que ele está pensando nesses intervalos do trabalho. Em casa, na rua, no trabalho comum, com os amigos, na sociedade. Como eu uso. Qual é a minha presença diante dos meus irmãos, aonde eu estiver, né? Quem não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigie sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso de calúnia, pela leviandade ou pela preocupação de sensacionalismo. Quem não ilumine os olhos pode tornar-se vaso de falso julgamento. Olha aí, a necessidade da gente enxergar só o bem nos nossos irmãos. Ver o bem, ver aqueles conselhos quando eles nos passam, né? De que devemos vigiar mais, nós estamos caminhando muitas vezes para um abismo e estamos dormindo. Assim nos diz o Evangelho. Estamos assim... despreocupado com a nossa presença aqui na terra. E veja o que o Evangelho nos traz. Quem não ilumine os olhos pode tornar-se vaso de falso julgamento. Quem não se orienta pelo espírito cristão, né, pelos ensinamentos do Evangelho de Jesus, será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações. A nossa responsabilidade de viver, né? Ainda mesmo quando a boa fé lhe inculta propósitos louváveis, mesmo estudando o Evangelho. Se a gente não vigiar, a gente chega um momento, muitas vezes, né, que não vivemos o que o Cristo, Jesus, nos ensinou. Os homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida. Vamos pensar nisso. Nós estamos sendo usados aqui na terra pelas forças da vida. Vamos deixar que as forças do bem, da vida do bem, possam nos ajudar, né? Diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia, pela viciação, vasos frágeis e imperfeitos. Eles fundem e refundem-se todos os dias em meio de experiências inquietantes e rudes. Uma hora a gente acerta, de repente
temos uma perturbação, uma inquietação, e a gente continua, volta aos erros, né? Raríssimos são aqueles que de interior purificado podem servir ao Senhor. E a gente tem esse desejo de servir a Jesus no campo do prosseguimento das obras cristãs, no auxílio, na condição de apaziguar aflições, né? Se nós queremos, nós temos que ter cuidado, purificar o nosso coração, os nossos sentimentos, né? Habilitados para a boa obra. Nós temos que nos habilitar às boas obras. Muitos ambicionam essa posição elevada, mas não cuidam de si mesmo. A gente quer, né? Ser um trabalhador cristão aqui na terra, mas a gente não cuida da gente. Quando menos esperamos, já nos encontramos em pensamentos negativos, de revolta, né? De transtorno, ficamos perturbados. Veja bem o que o Evangelho nos traz, né? Reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina. A gente reclama, mas os benfeitores tinham que me cuidar mais, me ajudar, me avisar, me inspirar, né? A gente fica ainda reclamando a situação de grandes emissários, de missionários, exigem a luz divina, clamam por revelações avançadas. Nossa, mas a gente precisa de uma orientação mais avançada para a gente caminhar, né? E, contudo, em coisa alguma se esforçam por se libertarem das paixões baixas. O Evangelho nos acorda, né? Queremos ser um missionário do Cristo, mas erramos, nos perturbamos, nos afligimos, esquecidos de que Jesus está conosco. E no momento em que muitas vezes nos encontramos em dificuldade, a gente passa a reclamar da assistência dos missionários de Deus na nossa vida. Mas a gente não faz nada. A gente não arreda o pé, nem para renunciar com a ideia do outro. A gente exige que tem que ser do modo que a gente quer. A gente não muda o nosso sentimento. Como vamos trabalhar, né, sem preparo nenhum, em tarefa alguma? E Emmanuel termina dizendo: observa, pois, meu amigo, a que princípio serves na lida diária. Isso devemos pensar, né? Estamos servindo a quem na nossa lida diária? O princípio das nossas ações são ideais nossos ou vindo do Cristo? Vamos pensar, né? Vamos observar nós mesmos, o que estamos fazendo. Lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades é sagrado. O nosso corpo é uma doação divina que é sagrado. É com ele que o espírito pode crescer em conhecimento, renovar em sentimento e trabalhar na obra do Cristo. Veja que bênção é estarmos num corpo físico. Que força da vida se utiliza dele? Qual é a força que nós utilizamos no nosso corpo físico? É a força do desentendimento, a força da raiva. Brigamos sempre, desentendemos com todo mundo, não cultivamos paciência, não buscamos renovar, né? Então, vamos verificar que força da vida nós estamos utilizando no nosso corpo, dentro de nós, os nossos órgãos físicos. O nosso coração abala porque a gente é tão nervoso, né? Aí o sangue começa a ter problemas e aí a nossa enfermidade aparece. Veja bem, não esqueça, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação. Precisamos da legítima purificação, do legítimo sentimento bom, para que todos que estão conosco, que
estão estudando, que vieram sentir em nós a presença de Jesus, eles possam ser atendidos. E nós também, os desencarnados que se fazem presente, possam ver em nós a nossa purificação de sentimento, de palavras, porque senão não somos nem acreditados, né? E veja bem, não esqueça acima de tudo que precisamos da legítima purificação a fim de que sejamos vasos bons, que sejamos pessoas boas, idôneas para o uso do Senhor. Senão, a gente pensa em desenvolver a nossa capacidade mediúnica, porque todos somos médios, recebemos pensamento, emitimos, recebemos energias, transmitimos energia. Mas o que eu transmito em energia, qual é a qualidade da minha energia que eu estou distribuindo para o universo? Vamos pensar, né? Vamos lembrar sempre que para a gente participar de um trabalho, a gente precisa da legítima purificação de nós mesmos, para distribuir com os nossos irmãos, e vamos ter certeza da presença de Jesus conosco. Que Ele nos abençoe e nos ajude a permanecermos vigilantes junto ao trabalho do bem de todos. Que assim seja.